O Observatório Luziense conversou com as 3 vereadoras reeleitas que ocuparão a Câmara Municipal por mais 4 anos. Olá, é um prazer ter vocês aqui no Observatório Luziense. Para começar, eu gostaria de saber, para vocês individualmente, qual que é a principal diferença entre os homens e mulheres na hora de fazer política? Bom, eu acho que, na verdade, tudo começa até mesmo pelo tempo, né? A mulher, ela hoje é estimulada a participar da política. Eu acho que a participação em si, envolvimento nas questões políticas e em todas as outras instâncias, ela é bem fomentada. A gente sabe, para a gente resolver alguns problemas, requer realmente participação. Isso é de todos, né? Isso é independente de mulher, né? De homem, mas hoje, a sociedade atual, ela prima pela participação. Mas a mulher eu entendo como uma peculiaridade no sentido de acumulação de atuações. A gente atua em diversas áreas, atua no lar, né, com a família, né, com o marido, né, às vezes, né, eu, por exemplo, atuo na igreja também. Então você tem que conciliar esse tempo, às vezes na escola, né, a gente não deixa de ser estudante, de estar estudando o tempo todo, conciliar esse tempo todo com a perspectiva de levar a comunidade a encarar um contexto político, um contexto de necessidade de mudança, de necessidade de desenvolvimento. Eu acho que articular tudo isso é mais difícil para a mulher, às vezes, do que para o homem, pela cultura que a gente tem de sobrecarregar com o lar, às vezes, a atuação, né? Não sei se as duas concordam comigo, nesse sentido. Eu acho que, enquanto mulher, eu me vi um pouco mais sobrecarregada diante desse desafio. Né, que eu acho que nem não era por isso que eu ia abrir mão dele, né, porque cada vez mais a gente tem percebido a necessidade da mulher se inserir de fato nos diversos espaços da sociedade. Porque isso que a Emília fala, assim, é inegável que a gente ainda lida com uma herança do patriarcado que é muito forte, que é isso. O lugar da mulher é no espaço privado da casa, o lugar do homem é no espaço público. E aí a gente vem conquistando, né, esse direito de também estar no espaço público, seja no mercado de trabalho, estudando e também na política, mas ainda sabendo que a gente não conseguiu romper totalmente com essas amarras todas que a Emília elenca. A gente acaba tendo que acumular ainda muitas tarefas, a gente não fica ainda como os homens com essa possibilidade de uma dedicação total, exclusiva. Então, esse é um desafio que ainda é muito pesado. E também a questão do imaginário, né? Porque como a gente ainda é visto como aquela que o nosso papel se resume ao espaço privado, estar nesse espaço público, na política de forma especial, ainda causa um incômodo, seja com as outras mulheres ou mesmo com os homens. É o tempo inteiro, mesmo que a gente tenha a legitimidade das urnas, mas é o tempo inteiro a gente tendo que reafirmar através das nossas ações. E não adianta a gente ser boa legisladora, nós temos que ser fantástica, no sentido de você tem que debruçar mais, tem que dedicar mais, o tempo inteiro tem que ficar reafirmando, não, nós temos direito de estar aqui, porque ainda tem coisas que é muito sutil, né? Mas é como se a gente estivesse meio que intrusa nesse lugar que foi todo preparado para os homens mesmo. Eu lembro que na minha primeira experiência aqui, eu era colega de Luísa, né? Foi quando eu fiquei grávida. Aquilo, então, acho que trouxe mais estranheza a esse lugar. Como assim, né? Um corpo de uma mulher que está aqui na política e ainda se intromete a ficar grávida nesse lugar? Então, assim, mesmo como que isso ia funcionar a partir da legislação, dos direitos, era alguma coisa que não estava prevista. Então, eu acho que tem tudo isso que, de fato, marca essa diferença, essas dificuldades de estar e ser mulher nesse espaço que é a política. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É como minhas duas colegas já elencaram, a mulher hoje ela tem uma posição assim, ela está inserindo, né? Ela está conseguindo conquistar o espaço dela e a gente vê isso assim, a gente já vê mulheres em todas as áreas, né? Ela não deixa de estar lá criando seus filhos, ora seus netos, olhando seu lar, cuidando das coisas, ainda consegue ser uma profissional fora do lar. Eu acho isso muito importante, ela está conquistando o espaço dela. E aqui na casa, né, esse ano que vem a gente vai estar em três mulheres, o espaço é pequeno, a gente vê que elas estão ocupando espaço, nós estamos ocupando nosso espaço assim, muito timidamente, mas estamos chegando, né? E quando a gente chega assim, não é com um sucesso absoluto não, mas pelo menos a gente tenta ser bem incisiva, né? A gente está bem assim, correndo atrás dos nossos objetivos.
Na hora de disputar cargos dentro do Legislativo, dentro da Câmara, já como a presidência, como que vocês percebem? Vocês percebem que há algum machismo nesse sentido? Como que vocês visualizam isso? A questão administrativa, em vários órgãos, eu acho que ainda é muito tendenciosa a questão de que é para o ambiente masculino. É o homem que tem essa visão administrativa. Eu acho que a gente enfrenta muito essa questão aqui, é muito bem marcante dentro da Câmara. Tanto é que Luísa é a quarta vez, Luísa, que é a mulher campeã de votos. Terceira vez? Campeã de votos, né? E tomara que dessa vez, né, Luísa, tenha êxito em ser a presidente, mas ainda não ocupou esse posto, por que não? Uma mulher campeã de votos, que já mostrou aí, né, seu poder de articulação aí fora, né, e também dentro da casa, né, não ocupar esse espaço administrativo. Eu acho que tem muito desse preconceito. Acho que é um preconceito mesmo, não tem outra palavra para poder classificar, né, esse comportamento. Realmente o homem, eles nos sobrepõem aqui dentro porque eles só têm mais do que nós, né? Então isso eles querem ter o direito de negociar e tomar realmente a frente, né? Mas vamos ver se ano que vem a gente muda essa realidade, né, Emília? Às vezes a gente luta e tem uma dificuldade de garantia, mesmo que não seja presidente, mas ter alguém de nós na mesa diretora já é um ponto difícil, complicado, porque nas articulações, né, na formação dos grupos, isso é preterido, é deixado de lado. Aí de repente alguém lembra, não, mas peraí, nós temos que ter alguém, alguma mulher, mas quase que simbólico, assim, sabe, muitas vezes. Então a gente tem que ficar aqui o tempo inteiro ainda se fortalecendo para ocupar esse lugar, porque é um outro lugar de poder, né? E como a Emília e Luísa já relataram, a gente nunca conseguiu, mesmo já, pelo menos desde 2004 para cá, a gente sempre teve presença de mulheres. Foi variando o número aí, mas de lá para cá nunca ficamos sem, mas ainda sem conquistar essa possibilidade de ser presidente da Câmara. Por falar em simbólico, você citou que é uma representação muitas vezes simbólica. Muitas mulheres, muitos partidos elegem mulheres, né, candidatam, escolhem mulheres para candidatura, mas essas mulheres não se elegem ou a campanha é pouco divulgada, ou seja, o partido escolhe algumas mulheres, mas que eles sabem que não tem chance de se eleger, que não tem chance de chegar ao legislativo, apenas para preencher uma cota de partido. O que vocês veem? Como vocês acham disso? Eu acho que a legislação contribuiu muito no sentido de pelo menos estipular 30%, né, de sexo oposto. Na verdade, nem é 30% de mulheres, né? A gente lê assim, na prática. Dá a impressão já que já é definido, então, que 70% é para homem, né? Uhum. E o partido faz os partidos, né, em si, eles fazem questão de preencher simplesmente para atender ao que a legislação estabelece. E eu penso que a falta de investimento, realmente, né, em algumas mulheres, é por pensar que ela não tem uma expressão política. Eu me lembro da minha meu primeiro registro de candidatura, na minha primeira tentativa, em 2004, eu tive, se eu não me engano, 600 e poucos votos. E isso, assim, para mim, eu achei pouco. E para o pessoal do partido, se foi, assim, nossa, essa mulher tem voto demais, porque eles não esperavam isso, eles esperavam que mulher tivesse para compor, então, compor o partido com 50 votos. Não existe. Ficaram surpresos com a votação, mas justamente por quê? Porque não investiram, porque não tinha expectativa nenhuma que eu pudesse ser eleita, que a gente pudesse assumir esse papel. E isso é presente até hoje, né? Acho que a legislação, estabelecendo esse percentual, ela favorece, sim, a participação, a atuação das mulheres. Eu acho que ela é necessária, mas por si só, ela não resolve a questão de ampliar o número de mulheres se candidatando, até mesmo por essa falta de perspectiva. Será que vão investir? Será que vão acreditar? Será que, né, como é que vai ser? Como é que eu vou conciliar esse tempo e tudo, né? E também eu acho que esperam-se muito das mulheres, né? Como se aí a mulher tem que estar lá, então tem que ser, tipo, não pode fazer o que o homem faz, é diferente, né? Mas a mulher hoje em dia, a gente já está conquistando os nossos espaços, né? Eu acho também uma coisa que faz acontecer isso com as mulheres, que elas estão em pequeno número, é porque, como a Emília falou, que geralmente já coloca, né, já explicita assim que é para compor quadro, né? Então, assim, realmente é muito difícil para a gente realmente levar uma campanha
à frente. É muito difícil. E mesmo o anterior ao processo eleitoral, a vida partidária ela já vai mostrando isso, porque você pode... Primeiro, você pega a situação de Santa Luzia, você tem poucas siglas partidárias que têm vida partidária fora do período eleitoral. E as que têm, os principais dirigentes são homens. O horário, né, de reunião também não é propício para nós mulheres, né, assim, no sentido dessa perspectiva de ter que acumular um tanto de coisa. Então não tem nada que incentive a mulher a ter vida partidária. No momento eleitoral, aí de novo, né, na hora que vai definir quem são os nomes, na hora de definir recurso, são os homens que têm mais recurso. Então tudo isso não propicia mesmo. E infelizmente a gente assistiu mais uma vez nesse processo eleitoral, muitas mulheres sendo assim, foram buscar nomes mesmo para completar, porque senão não ia prejudicar a chapa masculina. E não nessa ideia, não, peraí, vamos pensar em empoderamento das mulheres, mais participação feminina, isso aí era em segundo, terceiro plano. Nós tivemos recentemente um escândalo de corrupção dentro da Câmara, dentro do Legislativo. A partir de 2017, o que a gente pode esperar? Eu acho que o resultado eleitoral ele já deu um recado, porque aí as 10 pessoas envolvidas nesse processo não conseguiram voltar através das urnas. Eu acho que a cidade já se posicionou, eu imagino assim, a sociedade já deu um recado, olha, não é esse tipo de política que a gente quer mais. E nos dá um alerta, seja para nós que fomos reeleitos e reeleitas e para os novos que estão chegando, que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Acho que está um posicionamento de alerta da sociedade, de fiscalizar mais o nosso papel e que a gente tem que fazer o que é óbvio, né? O que é lógico está na lei, que é o nosso papel e não usar desse lugar da autoridade, desse poder, para ganhos pessoais ou de pequenos grupos. Então, eu acho que o que nos espera é uma sociedade que vai cobrar mais e aquelas pessoas que vêm para esse espaço com esse interesse de se enriquecer, de ter ganhos, né, que não são lícitos, eu acho que elas vão ter que ficar mais atentas, porque eu estou com essa esperança que esse resultado eleitoral já foi um recado bem dado aí pela população de Santa Luzia. Eu também, da mesma forma, penso que a gente já entendeu, né? E isso é muito bom. Eu penso que isso é um avanço, né? No processo de participação, no processo da democracia em si, né? No processo de política, de construção política da cidade de Santa Luzia, né? Eu penso que essa forma de fazer política já ficou para trás, essa forma do favoritismo, essa forma do jeitinho, essa forma né, a sociedade não quer essa forma mais, porque ela mostrou isso nas urnas, que ela não queria esse retorno. Então, dessa forma, a gente tem novos legisladores, alguns reeleitos, né, como nós aqui estamos reeleitos. Eu penso que uma visão de uma sociedade que espera algo diferente em relação a essa Câmara também, a partir de 2017, uma nova postura, né? E eu penso que isso a gente vai conseguir demonstrar, né? No sentido, e a gente conseguiu demonstrar no primeiro mandato que não é necessário estar envolvido em coisas ilícitas para estar aqui ocupando esse espaço, e eu penso que a gente vai conseguir, né, atuando dessa forma, e espero que os novos integrantes dessa casa também atuem, né, correspondendo então às expectativas da nossa população luziense. Eu acho que a resposta veio realmente nas urnas, né? Realmente esse ano foi um escândalo, né? A casa assim, ficou muito marcada, né? Muito evidente assim, com esse acontecimento ruim, mas agora a gente, né, pelo menos tenta ano que vem fazer uma casa legal, uma casa coerente, uma casa lícita, né? Que a gente possa realmente cumprir nosso papel de vereadora, né? Legislando, fiscalizando, nessa questão assim de fiscalizar, né? Eu e Suzana, a gente sofre muito com isso, essa questão a nossa função de fiscalizar, ela é muito levada à oposição, e não é isso, né? A gente está aqui para cobrar, nós temos que ver, né, onde que está indo o nosso dinheiro, o dinheiro da cidade. Então, isso causa, assim, sabe, separa a casa, sabe? Fica como se fosse a oposição e a situação, mas não é isso. Acho que aqui nós estamos todas num único objetivo. A gente quer ver uma cidade bacana, a gente quer ver uma cidade feliz, a gente quer ver uma cidade realizada, assim, no social, na educação, na saúde.